Olá, turma. Bem-vindos à aula de filosofia e a nossa conversa hoje é sobre ética. A filosofia moral ou a ética é a parte da filosofia que estuda os valores morais, os princípios da conduta humana, os comportamentos de modo geral. E a moral ela está ligada a esse fazer humano, aquilo que realizamos no nosso cotidiano tem relação com o nosso comportamento moral. A ética ela é uma palavra grega que vem do termo ethos, que significa modo de ser ou comportamento. Mas ela é mais que isso, ela é uma reflexão crítica da moral. Ela reflete sobre os comportamentos morais, ou seja, sobre as condutas que nós realizamos no nosso dia a dia. A moral ela vem do latim mos mores, que significa regra ou costume, e ela busca distinguir o certo do errado, o permitido do proibido, o justo do injusto e o bem do mal. O que é certo e o que é errado? É certo matar alguém? Nós entendemos, pela nossa influência que recebemos da religião e até mesmo da lei, que de modo geral é errado matar. Porém, há situações em que nós entendemos que essa conduta ela é permitida, que ela é justa. Por exemplo, quando você age em legítima defesa, talvez você não considere como certo matar alguém, mas é permitido. Quando há uma condenação de pena de morte, pode também não ser considerado certo, mas é considerado justo. Quando se realiza uma eutanásia, que é uma permissão de uma morte assistida, doentes terminais, pessoas que já estão passando por situações de saúde grave, eles acabam consentindo, ou os seus familiares, nessa morte. E isso é considerado um bem. Uma informação importante, uma curiosidade que talvez poucos tenham conhecimento. No Brasil, há cerca de 13 etnias que praticam infanticídio indígena. Em outras palavras, que praticam assassinato de crianças. E eles consideram isso como algo normal, algo certo. Os motivos que levam essas tribos indígenas a realizar esse infanticídio, ainda que agora de forma não mais considerada legal, elas ocorrem por algumas questões, como por exemplo, a criança vem a nascer com alguma deficiência, alguma debilidade física ou mental. Para eles, aquela criança ela não deve permanecer na tribo. Ou por exemplo, no caso de uma criança que ficou órfã, perdeu o pai ou perdeu a mãe na tribo, também é um motivo que leva ao infanticídio. Eles entendem que aquela criança, tanto na deficiência quanto sendo órfã, ela pode ocorrer em um peso para a tribo. Será alguém que deve muitas vezes trazer, digamos, uma dificuldade numa guerra ou numa fuga, ou até mesmo para realizar os trabalhos. Então eles entendem que para aquela ocasião está certo matar, está certo cometer o infanticídio. Temos outras questões, por exemplo, quando nascem gêmeos. Existe uma questão religiosa por trás disso, que o bem e o mal estão presentes naquelas crianças. E não sendo possível distinguir quem é o bem e quem é o mal, eles acabam por realizar o sacrifício das crianças. Houve um amplo debate no Congresso Nacional, órgãos como a FUNAI e outros ligados aos direitos humanos realizaram um amplo debate até se chegar a um projeto de lei que proibisse ou tentasse coibir essa prática. Mas para a gente compreender como o costume, como a cultura de um certo local pode interferir na conduta das pessoas. Para ficar mais claro, a diferença entre ética e moral, ela está ligada diretamente no conceito. A ética ela é muito mais ampla, ela é mais geral, mais universal do que a moral. Ela não está presa a um determinado tempo, um determinado período, a uma única cultura ou a um único povo ou a um determinado lugar. Ela faz uma reflexão de tudo. Ela abarca todas as formas de moral. A ética, portanto, seria a reflexão sobre os comportamentos e sobre a moral. E a moral é a ação, é a conduta prática que se realiza. Temos aqui um quadro para demonstrar essa ideia, em que nós temos a ética como uma reflexão filosófica e a moral como o caráter prático, ou seja, a realização do ato. A ética ela permanece. Não é correto a gente dizer que a ética mudou, porque a ética ela é permanente, ela é universal. Quem é temporária, quem é passageira, é a moral. Então a ética é a ciência que estuda o campo da moral, e a moral está ligada
a essa ideia dos hábitos e costumes que acabamos por realizar durante a nossa vida, durante o nosso cotidiano. Uma questão importante, o que vem ser esse fazer ético? Aristóteles ele dizia que o hábito ele formaria o nosso caráter pela repetição, pelo costume. O Oscar Schmidt ele era chamado de mão santa, que é o maior pontuador da história do basquete. E certa vez, numa reportagem, ele disse o seguinte, que ele era, na verdade, mão treinada, porque ele realizava tantas vezes aquele procedimento de arremessar a bola na cesta, que aquilo se tornou um hábito para ele. Da mesma forma acontece com a ética, com o nosso comportamento moral, melhor dizendo. E somente é possível julgar, ou seja, escolher, se você tiver liberdade. Se você estiver preso ou for coagido a realizar uma determinada conduta, não podemos dizer que aquela pessoa fez uma escolha moral. Por exemplo, alguém que tem uma arma apontada para sua cabeça, essa pessoa ela não pode decidir de forma coerente sobre qual seria a melhor atitude a realizar. Ela está sendo coagida a tomar uma decisão. Só existe escolha moral se de fato tivermos liberdade. O professor Clóvis de Barros, ele sinaliza que a ética ela é emancipadora, ela te liberta. Porque a ética ela não é aquilo que chamamos de politicamente correto, mas aquilo que julgamos o melhor para cada ocasião. Não é um conjunto de regras, de respostas prontas, mas aquilo que para aquele determinado momento é o correto. Quero falar agora um pouco sobre a questão dos nossos comportamentos, o jeitinho brasileiro. Já ouviram falar? Que é exatamente a ideia do privilégio, de levar vantagem. E muitas vezes é comum a gente ouvir as pessoas falarem mal dos políticos, criticarem o comportamento do governo e de outras pessoas, mas não se percebem como também atores da corrupção. Por exemplo, falsificar carteirinha de estudante, comprar produtos piratas, falsificados, furar fila, colar na prova. Então são pequenas corrupções que a gente não se percebe, mas que acaba fazendo. E muitas vezes essas condutas elas têm uma desculpa, para que se realize essa corrupção, essa pequena corrupção entre aspas. Não há como mudar, porque o sistema ele é corrupto. Então não tem o que eu possa fazer porque todo mundo faz, isso é normal, A honestidade é uma utopia, não tem como alcançar uma sociedade completamente honesta. Ou, por exemplo, todos temos um preço. Qual seria o teu preço? Então são questões que a gente precisa compreender da nossa conduta para que, de fato, tenhamos um comportamento moral adequado. Existe um código de ética profissional que deve ser respeitado, código de ética médico, de professores, um código de ética militar, todas as profissões existem regras para que as pessoas sigam. E hoje foi mais um dia de confusão do Conselho de Ética da Câmara, que tenta abrir investigação contra o presidente da Casa, Eduardo Cunha. Com a troca do relator, a tramitação do processo recomeçou. De volta à estaca zero. 2 meses depois da denúncia do PSOL e do Rede Sustentabilidade, todas as reuniões que o Conselho de Ética fez não valeram nada. Hoje, aliados de Eduardo Cunha tentaram atrapalhar a sessão mais uma vez. Logo no início, houve uma briga por causa do registro de presença. Os deputados José Geraldo, do PT, e Wellington Roberto, do PR, aliado de Cunha, foram contidos pelos colegas. Bagunçando é você! Quanto Cunha? Bagunçando é você! Fica bagunçando aqui Você atrás. é bagunçando! O presidente do Conselho, o deputado José Carlos Araújo, suspendeu a sessão por 5 minutos e deu uma lição nos parlamentares. Nós podemos dar este exemplo. Este é um exemplo que não é, na verdade, não é exemplo. É envergonha essa casa, enxovalha a nós todos os deputados. Os senhores têm que se dar o respeito e dar o respeito a essa casa.